Oi, galerinha, tudo bem? Nós estamos de volta para mais uma aula sobre equações. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos adiantar um pouquinho mais, que eu vou explicar detalhadamente algumas coisas sobre equações de segundo grau e um pouquinho mais de exercício, ok? Mas antes disso, para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá e se inscreva e não se esqueça do sininho, apertem lá para vocês estarem recebendo as nossas aulas. Vamos lá. Nós definimos uma equação como sendo uma igualdade entre duas expressões algébricas. Abaixo, temos uma equação com duas variáveis. Aqui nós temos x e y. Quando dizemos que queremos resolver a equação, estamos buscando o seu conjunto solução, que são os valores das variáveis que satisfazem a igualdade entre si. Então, aqui nós temos um exemplo, 2x mais 3 igual a 5, certo? Isso aqui é uma equação. 2x mais 3 igual a 5... Nós temos, então, que a solução aí vai ser 1. Por que vai ser 1? Olha só, 2x mais 3 igual a 5. Sabemos que a gente tem que isolar a incógnita no primeiro membro, mantendo 5, 3 passa para cá como menos 3. Então, nós vamos ter x, 5 menos 3 é 2, e esse 2 passa para cá dividindo. Ou seja, x igual a 1. Essa aqui nós chamamos de raiz ou solução aí, certo? Também chamamos de zero. Existem equações com mais de uma solução. Por exemplo, tomamos a equação do segundo grau. Recebe este nome, pois a variável está elevada ao quadrado. Vamos lá. Nós temos aí no primeiro exemplo. Olha, vou até apagar aqui que nós vamos precisar desse espaço, certo? Nós temos aqui, ó, o primeiro exemplo, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Para que seja uma equação do segundo grau, precisa que o x esteja elevado ao quadrado, porque é este 2 aqui que nos expressa que é uma equação do segundo grau. Nós vamos ter duas raízes, ou seja, dois valores para o x, tá? E precisa ser igual a 0. Bom, equação do segundo grau, ela pode ser completa e incompleta. As equações completas, elas têm os valores de a, b e c. E as incompletas podem vir sem o A, sem o B e sem o C. Mas não existe equação de segundo grau que não tenha o A, ou seja, x elevado ao quadrado, certo? Se não tiver, não é uma equação de segundo grau. Se não for igual a 0, também não é uma equação de segundo grau. Começando aqui, nós temos o seguinte. A, quem é o A? É o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Nesse caso aqui, nós temos 1. O B é quem acompanha o x, ou seja, menos 5. E o C é o nosso termo independente, ele não tem letra nenhuma, ou seja, é o 6. Agora, nós vamos, então, achar o discriminante. Ó, delta, que é igual a b ao quadrado, menos 4ac. E depois nós temos Bhaskara, né? Está aqui, ó, x, que é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Vamos lá? Se nós agora já sabemos quem é A, B e C, que é a primeira coisa que nós precisamos achar numa equação de segundo grau, agora nós só vamos substituir aqui nas fórmulas. Então, delta, o B é menos 5, elevado ao quadrado, 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 6. Por que aqui nós colocamos menos 5 elevado ao quadrado? Porque ele é negativo. Mas sabemos também que todo número elevado a expoente par, ele vai ser sempre positivo. Então, 5 elevado ao quadrado, 25. Aqui nós vamos fazer o jogo de sinal. Ó. Mais com menos com mais é menos, menos com mais é menos. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 6, 24. Delta vai ser igual a 1, 25 menos 4, certo? Vamos aqui agora. O menos b, ó, esse menos é da fórmula. Vou colocar entre parênteses o valor de b para não deixar sinais juntos, porque ele também é negativo, menos 5. Mais ou menos, por que o mais ou menos? Porque é uma equação de segundo grau e nós vamos ter que achar dois valores para x. Então, nós temos aqui. Quem que é o delta? Acabamos de achar, que é 1. 2 vezes o A. O A aqui é 1.
Então, nós vamos ter x é igual, menos com menos é mais ou menos raiz de 1, que é 1. 2 vezes 1, 2. Agora, nós vamos achar x' ou x1, porque nós vamos resolver primeiro com mais, e depois nós vamos achar x duas linhas, ou x2, porque nós vamos usar aqui o sinal de menos. Primeiro, com o sinal de mais, nós vamos ter 5 mais 1 dividido por 2. 6 dividido por 2, que é igual a 3. Agora, vamos usar o sinal de menos. 5 menos 1 dividido por 2, 4 dividido por 2, que vai dar 2. Então, nós temos aqui que o conjunto solução, ou as raízes dessa equação de segundo grau, vai ser 3 e 2, que são os valores que nós achamos dos 2x. Certo? Ótimo. Vamos lá, então. Olhem bem, esta é uma das formas da gente resolver, usando Bhaskara. Mas nós poderíamos também ter resolvido aqui, tá? Se nós tivéssemos usado a fatoração. Porque aqui nós temos o quê? Um trinômio do segundo grau. Com soma e diferença, nós teríamos achado aqui, então, esses valores. Certo? Vamos para o exercício 2. No exercício 2, nós temos aí 4x ao quadrado menos 16, que é igual a 0. Como eu havia falado para vocês, o seguinte, nós podemos resolver isso daqui sem aplicar a fórmula de Bhaskara. Como que nós faríamos isso? Aplicando lá atrás. Ó, lembra que a gente trabalhou com produtos notáveis, fatoração? Pois é, se vocês observarem, aqui nós temos a diferença de 2 quadrados. Certo? Nós temos a diferença de 2 quadrados aqui. Então, nós podemos fazer o seguinte também, ó. 4x ao quadrado, que é igual, eu isolei, tá? Ó, isolei aqui a incógnita, que é igual a 0, e esse 16 passa para cá como mais 16. 4x ao quadrado, que é igual a 16. Nós vamos isolar o x ao quadrado, 16, o 4 passa para cá dividindo. Então, nós temos que x ao quadrado, 16 dividido por 4 é 4. Agora, sabemos que isso aqui é o mesmo que raiz quadrada de 4. Então, nós temos que x é igual a 2. Mas, professor, você falou que tem que ter 2 valores? Nós podemos dizer que aqui nós temos, ó, x é igual a mais ou menos raiz de 4. Então, aqui nós temos que x é igual a mais ou menos 2. Então, a solução vai ser 2 e menos 2. Mas, e se eu quiser fazer por Bhaskara? Também. Nós vamos, então, achar aqui, ó, os valores de A, que é o 4. Nós temos o valor de B. Vamos ver aqui que é uma equação incompleta, porque ele não tem B, ou seja, não tem nenhum valor acompanhando o x, então ele é 0. E nós temos o C, que é menos 16. Trabalhando-se aí, então, nós vamos ter o seguinte, ó. Delta é igual B ao quadrado menos 4AC. O B vai ser 0. 4 vezes 4 vezes menos 16. 0, menos com mais é menos com menos é mais. 4 vezes 4 é 16, vezes 16, 256. Então, nós temos que o delta vai ser 256. Aí, nós temos aqui, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. X é igual a menos 0, mais ou menos raiz de delta, que é 256, né? Sobre 2, que multiplica o a, que é 4. Agora, a gente consegue achar x' e x duas linhas. Nós vamos ter 0 mais raiz de 256, que é 16, 2 vezes 4, 8. Então, nós temos 16 dividido por 8, que vai ser 2. Certo? Fizemos com mais, agora vamos fazer com menos. Nós temos 0 menos
Raiz de 256, que é 16, sobre 8. Então, nós temos aqui menos 16 sobre 8, que vai ser menos 2. Podemos, então, resolver assim ou assim. Isso vale para todas essas equações que estão aqui, certo? Bom, pessoal, olha só. Resolvendo apenas mais uma aí, que as outras vocês vão resolver depois como atividades, tá? Temos os gabaritos aí. Aí vocês vão estar apenas fazendo os exercícios para estar fixando melhor. Nós temos o seguinte aqui. Vou pegar um exemplo. Acho que é o exemplo 5. Quando a gente vai trabalhar com Bhaskara, tá? O que que acontece? Bhaskara, ele te dá a opção de achar o determinante e você já saber se a equação tem raiz, ou seja, ela tem valores para x ou não, tá? Deixa eu só ver qual que é o exemplo que nós vamos ter aqui. Isso, é o 5. Então, vamos lá. Vamos fazer aí o 5, para eu explicar melhor isso para vocês. Ó, 4y ao quadrado, mais 6y, mais 50, que é igual a 0. Lembrando aí, ó, vamos pegar aí os valores de A, 4, de B, 6, e de C, que é 50. Aplicando aí, então, delta, nós temos B ao quadrado, menos 4AC. Valor de B é 6 ao quadrado, 4 que multiplica o A, que é 4, que multiplica o C, que é 50. Olha aqui o que acontece. 6 elevado ao quadrado é 36. Menos com mais é menos com mais é menos. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 50, 30, vai dar 800. Então, agora olha o que acontece. Eu devo 800. Eu vou pagar 36. Eu vou continuar devendo. 10 tira 6 fica 4. 9 tira 3 fica 6. Então, nós vamos ter, ó, quando o delta é negativo, eu não tenho como achar os valores de x, porque ele não vai dar um valor real, certo? Se ele não vai dar o valor real, não temos a raiz real para esta equação, nós paramos por aqui. A gente nem vai achar, nem vai jogar a fórmula de Bhaskara. Nós só vamos deixar aqui, então, que esse conjunto é vazio, porque não existe raiz quadrada de número negativo, tá? Ele vai ser conjunto vazio, ou simplesmente isso aqui. Ou assim, certo? Os outros exercícios vocês vão fazer. Agora, prestem atenção que nós temos aqui um exercício sobre logaritmo, certo? Como que se resolve aqui? Gente, olha aqui, nós temos log de 10, 2x. Ok, é isso aqui. Olha como que nós vamos resolver. Vou apagar aqui. Um exercício aí sobre logaritmo, só para vocês treinarem um pouquinho. Nós temos aqui, ó, o log de base 10, tá? Onde nós temos 2x menos 5 igual a 0. Bom, aqui nós podemos dizer o seguinte, que 2x menos 5... Ó, 2x menos 5 é igual a 0, e eu levo essa base aqui, esse expoente. 0 elevado a 10 é igual a 0, então nós temos que 2x menos 5 é igual a 0. Então, nós temos que 2x é igual a 5, porque esse 5 passa para cá. X vai ser igual a 5 sobre 2. Fácil assim, exercício, então, com solução aí a letra E. Bom, temos aqui o gabarito para vocês estarem desenvolvendo as outras atividades, praticando um pouquinho. Espero ter ajudado. Se vocês gostaram da aula, deixa um ok lá. Se não gostou, diga que não gostou, comentem e não esqueçam do sininho. Beijos e até a próxima aula.